Fala, audiência abençoada, estamos de volta com o programa Empreendedor Cristão e eu vou apresentar aqui agora o nosso convidado da vez. Ele é filho de pais empreendedores, foi formado e criado no varejo. Compreendeu desde muito novo a importância de se vender para alcançar uma meta. Trabalhou 5 anos no setor de marketing da Coca-Cola, onde coleciona experiências e cases de sucesso. Atuou como propagandista vendedor da Axê. É Axê? Axê, que é mundialmente conhecido, então falha aqui do apresentador, né? É um dos principais laboratórios da indústria farmacêutica nacional e hoje é fundador e diretor da Benchmarking, uma das principais plataformas de ensino online na formação de propagandistas para a indústria farmacêutica. A missão deste professor é construir pontes, conexões entre pessoas e as infinitas possibilidades de conhecimentos compartilháveis. Seja bem-vindo ao programa Empreendedor Cristão, Celso Dias. Jogo, é uma honra estar aqui com vocês, falando sobre empreendedorismo, que é uma grande paixão que a gente compartilha, né? E poder também contar um pouco da minha história para as pessoas, poder de alguma forma inspirar, incentivar as pessoas e acreditarem que elas podem crescer, ser mais e se desenvolverem aí, tanto como empreendedores, como profissionais, como você mesmo fala. Acho que a nossa vida ela é integral. A gente tem que entender que tudo faz parte de um conjunto, né? Somos cristãos e o que fazemos na nossa vida importa muito ao Pai, né? Tudo que fazemos tem que ser para Ele e por Ele. Sensacional. Eu queria saber o seguinte, olha, você que é da região do Vale do Aço, o Celso Dias, ele vem de um histórico aí de uma marca muito conhecida aqui, que é a Pintor Novidades. Eu queria saber como é que tá a equipe da Pintor Novidades, se você tem algumas mentorias da sua parte também lá na empresa. É uma loja muito conhecida no Vale do Aço, né? Legal, Jober. A Pintor Novidades está no Vale do Aço há cerca de mais ou menos 25 anos, exatamente 25 anos. A empresa tem 30 anos. Ela foi fundada em Contagem, né? A primeira loja foi lá no bairro Parque São João. E minha mãe é a grande empreendedora por trás desse negócio. Qual que é o nome de sua mãe? Maria Adria. Abraço, Maria Adria. Isso. Maria Adria. E eu fui abençoado por poder nascer nesse ecossistema empreendedor, né? Então, lá em casa a gente sempre discutia isso na mesa de café, na mesa de jantar, como vender melhor, como incentivar mais a equipe de vendas, como melhorar a vida dos funcionários e dos clientes. Então essa era a realidade, eu fui abençoado de ter esses pais empreendedores aí. Irmão, irmã, você sentiu aí o amor que o menino tem pela barca, né? Porque faz parte da história dele, mas nós vamos caminhar aqui para a indústria farmacêutica. Show. Eu queria saber assim, antes de você chegar na indústria farmacêutica, porque a caminhada ela é fundamental, o entendimento, porque a gente quando vê um projeto pronto, tudo fica muito fácil. O cara da indústria farmacêutica, tal, o cara faz vídeo na internet e a gente acha tudo aquilo ali maravilhoso para quem tá acompanhando, mas conhecer as dores é fundamental. E você passou aí pela Coca-Cola, né? Você, no setor de marketing da Coca-Cola, você teve a oportunidade de estar aí dentro dessa empresa que tem uma logística, né, sensacional. Porque Coca-Cola xarope é remédio, você já estava de olho na indústria farmacêutica olhando para Coca-Cola. Como é que era isso? Porque Coca-Cola era um xarope, lá a história, né, que era um xarope que deu errado, que virou refrigerante, é só uma brincadeira. Mas como é que foi essa entrada, essa experiência com a Coca-Cola? Legal, acho que para falar sobre isso aí, a gente pode citar aí uma frase do Steve Jobs que eu acho que é bem legal. A gente só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? Enquanto a gente está vivendo, muitas vezes a gente não consegue entender o porquê que a gente toma determinada decisão, mas o coração ele ferve, né, por uma coisa. Então, se você olhar minha trajetória, seria muito mais fácil eu simplesmente dar continuidade aos negócios da família. Mas o meu coração ele me apontava para outra direção, para uma jornada que não era mais fácil, mas que eu sentia que era necessária. Então, na minha cabeça, eu sempre pensava assim, cara, eu não posso ser líder antes de ser liderado. Como que eu vou entender como administrar um negócio se eu não tenho a consciência do que é lutar para que esse negócio permaneça de pé? Então, o meu caminho foi assim, foi ir pro mercado, foi me jogar no mercado e realmente descobrir o meu valor e me forjar. Porque eu acredito muito que construir um negócio é, de certa forma, fácil. O grande desafio é se construir, né? É se transformar na pessoa que você precisa ser
para que isso tenha dado a continuidade correta, né? Então foi isso, assim, num determinado momento na faculdade, eu queria uma oportunidade diferente, eu me candidatei ali para uma vaga de analista júnior na Coca-Cola, apareceu ali, era um sonho meu, e eu disputei com várias pessoas ali, mais de 11 pessoas, eu era o Davi da entrevista, assim, do processo seletivo. Eu era o menor, eu não tinha formação superior ainda, eu tava no 5º período e só tinha gente mais gabaritada, mais capacitada que eu, mas eu queria muito mesmo. Isso estava nos meus olhos. Então eu participei, eu entreguei tudo que eu podia naquele processo e eu fui abençoado, eu consegui essa oportunidade e foi realmente uma grande escola, Jobe. Eu cresci muito dentro da Coca-Cola, eu entendi práticas de mercado que eu jamais poderia conhecer de outra forma. Eu cresci muito, tanto tecnicamente, mas principalmente comportamentalmente. Porque o desafio de você ser liderado por, às vezes tinha época que eu tinha 3, 4 líderes. Eu tinha que responder a várias lideranças, né? Eu tinha vários subordinados, eu era muito jovem. Então tudo isso serviu para forjar esse profissional. Mas durante um tempo na Coca eu já sentia que eu precisava dar um passo maior. Eu me casei, o Samuel nasceu, meu filho, e aí eu falei, cara, eu preciso buscar novos desafios. Foi quando eu conheci a indústria farmacêutica. E aí que eu falei, pode ser que isso aí... O que de fato atraiu na indústria farmacêutica? Você falou assim, pô, alguém chegou e contou pra você isso e aquilo lá despertou seus olhos? Foi um amigo, né? Ele chegou e falou, olha, você tem currículo pra mais, eu queria crescer, eu queria uma oportunidade maior, um desafio maior. E ele falou, você já olhou pra indústria farmacêutica? Eu falei, o que é isso? Eu não fazia ideia do que era. Eu ouvia falar de uma forma muito superficial que vender remédio era muito bom, mas eu não fazia ideia de como chegar nessa oportunidade, qual que era o tamanho desse mercado. Então eu era aquilo que a gente chama de um inconsciente, né, em relação a isso aí, né, um incompetente inconsciente, né, eu não fazia ideia daquela oportunidade existir. Então eu comecei a pesquisar, comecei a buscar mais informações, fazer contatos, e aí entendi que era um mundo, Jobe, um mundo que estava acessível a mim, mas que eu não conhecia. E por causa disso eu me mantinha ali alienado, sem saber que essa oportunidade existia. O que eu sei é que a indústria farmacêutica tem vários setores, né? Do cara que, né, das empresas que fazem os remédios, dos pesquisadores, enfim. E você foi para a área do propagandista, assim. Exatamente. A experiência que eu tenho com propagandista é quando você está ali, né, esperando para entrar na sala do médico, né, ou na clínica, no hospital. E aí tem aquele cara que fura a fila. Então, aquele cara da pastinha, né? Ninguém gosta muito dele. Ele pega, fura a fila ali. Ele não é um ser muito querido, não. Nos olhos do paciente é assim, né? Entra lá e a gente não sabe o que eles conversam lá dentro, se eles falam de remédio, assim. Pra quem que o propagandista realmente vende nessa indústria? Interessante. Jobe, olha só. Realmente há um desconhecimento, né? E é importante a gente conhecer a relevância da atuação do propagandista, a importância social desse profissional e por que ele tem que ser tão capacitado assim, né? Porque o propagandista ele tem o desafio, a responsabilidade de representar um laboratório que tem atuação nacional e muitas vezes até multinacional. Então ele tem que estar capacitado adequadamente para saber falar sobre o medicamento, trazer informações novas, educação continuada. Imagina o que é você levar informação para a classe médica, que é uma classe extremamente exigente, porque eles são formados mesmo para poder, né, levar saúde para os pacientes, e os propagandistas têm que estar capacitados, devidamente munidos aí de informações científicas para poder levar esse conhecimento para os médicos. Então, o que o propagandista faz dentro do consultório, a maioria das vezes são visitas rápidas, porque a vida e a rotina do médico é muito corrida e o propagandista precisa acompanhar isso. Então, o propagandista ele chega ali dentro e ele vai falar sobre as especificidades do medicamento. Então, falando de marketing, nós temos lá os 4 P's do marketing. Toda marca, né? Coca-Cola, qualquer Gillette, qualquer marca, a Benchmark, a Navô Social, ela precisa comunicar ao consumidor a existência do produto dela. Então tem o preço, a praça, a promoção, o produto e a promoção. O propagandista é o ser que cuida de levar a informação, a propaganda pro médico, porque nesse setor
não funcionaria. TV, rádio, não é um canal interessante para a indústria farmacêutica, porque o público-alvo dela é o médico. Então, acima de tudo, os laboratórios éticos respeitam a prescrição médica e a decisão desse profissional em relação ele vai ali apresentar, ele chega assim, olha, eu quero apresentar esse medicamento para dar ali para o médico uma boa orientação, porque o médico orienta o paciente, né? Exatamente. E assim, tem remédios de várias marcas. Isso. Então, ele vai ali para educar, digamos assim? De fato, é para educar, é para trazer informação. Não que o médico não saiba, mas o médico ele precisa ser atualizado. Então ele formou para entender muito das patologias, das doenças. Quem entende mesmo do medicamento são os laboratórios e quem os representa são os propagandistas. Então o médico ele vai ter ali várias opções terapêuticas, ou seja, ele vai ter várias oportunidades de usar o medicamento A, B ou C, dependendo do perfil do paciente. Então, mesmo que seja a mesma doença, a mesma patologia, vamos imaginar, inflamação, né? Uma criança pode ter uma inflamação, sofrer um processo inflamatório, um adulto, uma mulher, um idoso, enfim, são vários perfis diferentes. Qual o melhor medicamento utilizar para cada um desses casos? Então, quem vai ajudar o médico nessa escolha é o propagandista, que é aquele profissional realmente diferenciado e que faz um trabalho sério e que também procura se preparar e se atualizar adequadamente. Olha só, eu quero saber também qual que é a média salarial desse profissional, porque tem aquela pessoa agora que está descobrindo essa profissão, Isso. né? E aí ele fala a gente vai falar como que ele pode se tornar um propagandista, Sim, mas claro. existe essa média? Jô, até continuando aquela resposta que você me perguntou, né? De fato, isso aí foi um dos motivos que me atraiu para o setor, porque é um salário muito diferenciado, além dos benefícios, tá? Então a média salarial, segundo o site Vagas hoje, ali para iniciante está em torno de 3.900, 4.000 de fixo, tá? Mas também esse salário pode chegar até R$8.000 de fixo. Ainda tem a parte variável, né? Que o profissional, em geral, esse profissional ele vive de resultado, de metas, então é adequado que ele atinja essa meta, que vai de R$1.000 a R$3.000. Tá, eu vou falar de vendas, né? Então ele vai lá pro médico, ele faz uma venda, ele não faz uma venda pro médico. Aí você tá falando do trabalho de educação. Isso. Né? E aí, ele educando o médico pro médico fazer essa. Indicar esse remédio, essa marca. Quando é que ele vende? Onde ele vende? Pra quem? Sim. O propagandista ele é um empreendedor, né? Então, ali o trabalho principal que ele faz de educação tem que de fato gerar valor e tem que através disso ele vai gerar demanda pelo medicamento, tá? Então ele vai adequar ali, ele vai visitar os médicos, ele vai instruir os médicos sobre as prescrições. Ali no consultório, o objetivo dele é conquistar a prescrição do médico, tá? Para aquele medicamento de um laboratório, determinado laboratório. Mas ele também cuida da distribuição dos medicamentos nos PDVs, nos pontos de vendas, nas drogarias, nas farmácias. Então ele tem que garantir, é claro que existe uma equipe por trás disso, mas ele também tem essa função de visitar as farmácias e garantir que esse medicamento que ele foi lá no médico, ensinar o médico a prescrever, que tenha nas farmácias também. Ele tem um relacionamento com o farmacêutico também? Tem que ter. Sensacional. É necessário. Então é assim que funciona aí a construção da meta dele, tá bom? Ele atua numa região, ele atua num território e ele precisa desenvolver esse negócio dentro desse território. Por isso tem que ser um profissional muito completo, né? E por aí você já vê que ele tem que ter noção de marketing, de comercial, tem que ter noção também, isso aí na verdade ele é instruído até mesmo depois de ingressar no laboratório sobre farmacologia, fisiopatologia, são coisas que ele recebe esse conhecimento, mas tem que ser um profissional que tem aí a vontade de aprender constantemente. Ele é um vendedor que se capacita posteriormente naquele mercado e ele começa a ter o argumento de venda, só que com aquele mercado. Isso, assim, né? Já não tanto posteriormente mais. Se ele pudesse capacitar com antecedência, melhor ainda. Que é onde você entra, né? Exatamente. Então, foi aí que você falou assim, olha, eu tive essa vivência e agora eu quero ensinar as pessoas. Onde foi a entrada desse feeling de facilitador de profissionais? Quando que começou em você? Isso aí, eu praticamente nasci com isso, com essa vontade de ajudar pessoas, transformar pessoas, ajudá-las a evoluir de alguma forma. Eu fazia isso muito na Coca e eu fui cada vez mais me conhecendo e percebendo que eu gostaria de viver disso.
Então, o meu período na indústria farmacêutica foi um período de maturação dessa ideia. Foi quando eu realmente percebi que existia uma necessidade, o mercado... O que acontecia? Profissionais queriam entrar, assim como eu, e não tinham conhecimento nenhum desse setor, e aí não entra, porque sem conhecimento você não chega em lugar nenhum. E aí você tem gerentes que gostariam de contratar pessoas e que têm muita dificuldade, porque essas pessoas não conhecem nada sobre o setor, né? E ainda tem a necessidade da indústria farmacêutica em si de ter profissionais cada vez mais capacitados, porque o mercado está mudando, está se tornando mais competitivo e o mundo está mudando, né? O mundo está mudando radicalmente. Então, foi quando eu percebi que existia essa oportunidade de preparar pessoas para esse mercado, porque assim como transformou minha vida, né? Com certeza ia transformar a vida de outras pessoas também. Celso, eu queria saber, benchmark, que é o nome da sua empresa, esse é um termo, né, que os propagandistas utilizam demais, ou você extraiu do seu conhecimento de empreendedorismo e resolveu colocar o nome da empresa dessa plataforma de ensino chamada Benchmark? De onde que veio a inspiração? Acredito que está mais ligado à segunda opção aí, viu, Jober? Acho que benchmarking tem muito a ver com o que eu acredito é uma prática, né? Vamos entender o que é fazer benchmarking, né? Então, as empresas, elas precisam crescer, né? E para que isso aconteça, para que a empresa cresça, ou uma pessoa, um profissional, para que isso aconteça, ele precisa reconhecer que ele não é o maior. Então, se ele não é o maior, se ele não é o melhor naquilo que ele faz, quem é? Você precisa identificar isso, um termo em inglês é bench, né? Quem está no topo. E aí é aprender com esse player, é entender como que ele faz o que ele faz, como ele faz bem isso, e aí eu trago para o meu negócio, adapto ao meu negócio e melhoro ele cada vez mais. Então, para mim, acho que isso é tão importante, essa prática, ela dá para ser aplicada em várias coisas da vida, né? Que é de fato um exercício de humildade, de perceber que você sempre pode melhorar e que se reconhecer como alguém que pode aprender com outras pessoas, inclusive com os concorrentes, eu acho que é o caminho para a gente poder sempre crescer e chegar no topo. Quantos alunos hoje vocês, em média, aí, já capacitaram com a Benchmark? Olha, diretamente a Benchmark já atuou mudando a vida aí de mais ou menos umas 130 pessoas. Acredito que atualmente seja isso. E o que o aluno da Benchmark aprende com vocês que ele não vai aprender em outro lugar? Olha, Jober, é muita coisa. A gente procura sempre trazer aí exatamente o que o nome diz, né? Trazer as melhores práticas do mercado. Não precisa ser necessariamente na indústria farmacêutica, porque às vezes os setores sempre vivem aquelas baias ali, né? Eles vivem naqueles círculos ali, naquelas redomas. E é muito interessante quando você traz práticas de outros mercados e começa a misturar ali. E aí você tem atitudes, você tem fórmulas, você tem ações que não parecem com nada que está ali perto. Então a nossa intenção é sempre trazer as melhores práticas para esse profissional. Ele vai estar sempre em contato com o que tem de melhor no mercado. O que é interessante é o seguinte, o processo de vendas, né? O processo até de relacionamento do consumidor, ele muda muito, né? Não é o mesmo de 10 anos atrás, né? Então, assim, o que eu acho interessante é vocês partindo para esse lado digital, né? Assim, é novo, até o que você está fazendo é novo, né? Então, você era o cara do operacional, aí você resolveu virar um educador da maneira física, né? Que é aquele cara, eu vi que vocês fizeram cursos em Belo Horizonte, em algumas cidades para atrair pessoas, né? E agora você migra para a plataforma online, né? Tipo assim, como é que vocês têm feito para atrair esses alunos no ambiente digital? Porque agora você pode ter alunos de vários pontos do Brasil, né? Verdade. Então, onde é que estão esses caras? Interessante. Jober, olha, como a indústria farmacêutica atua em todo o território nacional, os laboratórios, eles têm suas sedes geralmente em polos industriais. Então, São Paulo, alguns em Goiânia, sempre tem essa localização ali central, mas os representantes estão em todas as cidades do país, né? Eles atuam no país inteiro. Então, a gente percebeu que se a gente quisesse ser relevante para os laboratórios, a gente precisava ter também uma atuação nacional. Só que crescer estrutura não é nada fácil hoje em dia. E aí existe a solução digital, porque hoje em dia o nosso mundo é digital. Então a gente precisou sim passar por essa curva de aprendizado, por essa mudança de mentalidade, de entender que existe esse canal digital para educar as pessoas em todas as partes do país, né? Vocês desenvolveram alguma técnica assim, você vai abrir um produto online, né? Sim. Então,
Você teve alguma técnica tipo de persona, que é o que a gente usa no marketing, né? Claro. Uma persona, você, irmão ou irmã que tá ouvindo, a persona é um método que é como se você trabalhasse, ó, quem é meu público-alvo? Do público-alvo, você extrai realmente um personagem, você dá um nome para aquele personagem, e aí você trabalha com toda a sua equipe de vendas em cima daquele personagem. Além de nome, ele tem características, né? Verdade. Vocês mapearam essas características e quais são as características desse cara que resolve ir para a indústria indústria farmacêutica e ser um propagandista? Então, vou apresentar para vocês o João. É a nossa persona. Embora não necessariamente seja um homem, porque também mulheres estão atuando na indústria farmacêutica. Mas a gente faz essa construção, né, João? E quanto que isso dá clareza pra gente, né? Do que é o nosso público, a personificação do nosso público-alvo. Então isso é muito importante. Tem idade, tem a trajetória profissional, tem as conquistas. O João, ele é um vendedor, uma pessoa que vive de metas, ele já tem essa experiência comercial e ele está começando a conhecer, a ver essa necessidade de crescer, de expandir, e ele não sabe muito bem para onde que ele vai. Então a minha função enquanto empresa não é só vender para ele. Qual que é a idade mais ou menos desse cara que quer entrar para isso? O João, ele tem cerca de 23 a 35 anos, né? Essa é a idade que geralmente as pessoas ingressam no setor, tá? Tem que viajar muito? Olha, existem em capitais, em regiões maiores, o profissional não precisa viajar tanto. Às vezes, na própria capital, na própria cidade, há mais de um representante para os mesmos medicamentos. Isso acontece, por exemplo, em BH, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades maiores. Mas também, por exemplo, geralmente os representantes que atuam aqui na nossa região, eles viajam sim para visitar outras cidades também. Médicos, né? Precisamos atender a toda essa demanda aí, né? Sim. Vou falar de mercado escalável, né? Que hoje, para quem tá na internet, escuta muito isso e acaba vivendo esse sonho, né, do mercado escalável. Que é um mercado escalável? No sentido é você ter um produto que você pode, através dele ali, vender para múltiplas pessoas, né? Multiplicar, vender para 1.000 pessoas. Uma pessoa que tem um curso online, né? Ele pode vender para 1.000 pessoas. Quando que você... Porque tomar a decisão de ir para o mercado da internet pode ser arriscado também para algumas empresas, né? Porque não é porque tá na internet que é simples chegar lá e migrar a sua plataforma, construir uma plataforma, gravar as aulas, assim. Quando que você percebeu que isso seria um ganho para Benchmark? Foi da noite pro dia? Você tá com quantos anos de processo dessa mudança Benchmark física para ela também ter um produto que o cara tá lá em Belém do Pará, ele pode comprar de você? Como é que foi esse processo? O projeto, ele já tá fazendo seus 4 anos já, viu, Jobe? E a empresa em si, ela já tem 3 anos. E sim, não é uma decisão simples, e mais do que isso, exige aí uma curva de aprendizado, um conhecimento, porque a gente olhando de fora parece simples, né? Nós olhamos ali uma empresa fazendo um trabalho, olha, vou fazer marketing digital, é gravar um vídeo, colocar no Instagram, colocar no Facebook, e o quanto que isso está distante, né, Jobe? O quanto que realmente exige uma estratégia, um conhecimento, uma apuração. E aí tem 3 anos, mais ou menos, que eu venho estudando profundamente isso. E, de fato, ter um produto escalável, como você disse, né, que é a possibilidade de crescer, né, as vendas, ter mais vendas, e não necessariamente ter um custo maior que acompanhe esse crescimento, né? Ele tem as suas próprias exigências e necessidades. Então o que a gente percebe hoje é que sim, o mercado ele está aberto para isso, para receber produtos escaláveis, mas é necessário muito planejamento, muita estratégia, é necessário um trabalho de educação do consumidor, tanto ao consumo do produto escalável, quanto a realmente o mercado em que você atua. Então exige sim um conhecimento, uma preparação fenomenal. Cidades do Brasil, assim, hoje, com esse histórico da Benchmark, você tem alunos de quais pontos do Brasil? Olha, hoje a gente tem alunos praticamente em todo o estado do país. Então, temos desde Fortaleza, Maceió, nós temos Sergipe, Alagoas, nós temos, vou falar aqui estado, cidade, vou misturar tudo aqui. Né? Tem BH, Goiânia, Uberaba, Uberlândia, sul do país, Rio Grande do Sul, nós temos, desculpa, mexi aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, em várias cidades, eu não vou lembrar de todas aqui, mas em várias cidades do país a gente tem. E para atender essa galera, assim, conversar com essa galera através de e-mail,
através de rede social, dá muito trabalho, como é que você está fazendo isso? Porque, assim, na verdade, o que eu tenho que te perguntar são quantas pessoas com você, assim, se a internet realmente ela tá fazendo toda uma mágica, ou você tem aí pessoas junto com você aí que estão ajudando? Olha, existe, na verdade, a Benchmarking, ela tem vários parceiros, ela tem vários fornecedores, né? Atualmente o projeto, eu tô à frente desse projeto, né? Nós temos aí uma equipe de vendas praticamente, mas a internet ela permite sim que a gente tenha uma abrangência muito maior através de ferramentas, né, específicas, ferramentas de automação de marketing, ferramentas de marketing de conteúdo. Então tem várias oportunidades sim da gente conseguir falar com muitas pessoas no país inteiro sem necessariamente crescer tanto assim a estrutura física da empresa, tá? Mas sozinho ninguém vai longe, né, Job? Então tem que ter parcerias e tem que ter conhecimento. Aí fica a dica, até mesmo, eu sei que você tem um curso online, né, que é no interior do marketing, e eu aconselho muito, eu recomendo muito que quem tem esse interesse de crescer digitalmente, tem interesse de trabalhar, que adquira o seu produto, que é um produto muito acessível, que é outro benefício do marketing digital, né, do trabalho digital, desse produto escalável, para ter conhecimento sim de como vender online, porque não é simples. É possível, mas não é simples. Irmão, isso não foi combinado, então foi uma indicação espontânea aqui. E eu queria saber outra coisa, que é uma técnica que a gente está utilizando muito para educar o mercado, que são os workshops online. No começo, quando eu estava lá na internet, aí eu vi, olha, um profissional até renomado falou assim: eu vou ter um workshop online e gratuito. Aí você fala assim: caramba, workshop online gratuito. Só que me associei com vários momentos da minha vida que eu já fiz palestras gratuitas. E aí eu comecei a perceber também que chegava uma hora que você podia fazer palestras gratuitas na internet, numa sala, às vezes, que tivesse 50 pessoas também, ou 100 pessoas. Sim. Né? E eu vi que vocês fizeram um workshop online espetacular agora, né? Há mais ou menos umas 3 semanas, um mês. Sim, né? Isso. Foi mais ou menos isso. Como é que funciona o workshop online para você? E qual que é o objetivo? Qual o objetivo estratégico da Benchmarking com esse workshop online e gratuito? Sim, olha, a gente está numa realidade hoje, a gente precisa adequar isso aí, que o consumidor ele já não precisa mais comprar aquilo que ele não conhece. Ele não precisa mais apostar que ele está fazendo a escolha certa. Então, a nossa intenção na hora de promover um evento, na hora de levar esse conhecimento para o consumidor, é realmente para que ele tenha tranquilidade em fazer a sua decisão. Então, o workshop, ele, falando estrategicamente, ele tem essa função de mostrar que a gente veio, né? Mostrar que a gente realmente tem condição de entregar muito conteúdo. É uma amostra, até pelo tempo não é possível deixar todo o conteúdo ali, né? Mas para que o consumidor, aquele cliente, ele possa sim ter mais tranquilidade para fazer a sua escolha, né? Entregar valor. Então tem uma máxima dentro do marketing digital, é que não tem nada que vende mais do que o gratuito, né? Então realmente é levar esse conhecimento, é mostrar a que a empresa veio para poder incentivar a pessoa a fazer a sua decisão. Tem uma coisa também que é legal, assim, com a chegada da internet, é que é muito conhecimento gratuito. Né? Verdade. E o que acontece até com pessoas que acabam virando os nossos alunos, às vezes me ligam, não, aí você está conversando com a pessoa já até sabe de muita coisa de marketing. Aí verdade. O que hoje, que é o meu argumento, que eu falo assim, olha, como que eu posso te ajudar, eu sei que você sabe muito já, é o seguinte, é muito conhecimento gratuito. O que você tem que fazer agora é escolher uma plataforma, pode ser na Bolsa Social, pode ser a Benchmark, pode ser o que for, mas você tem que, para você ter um resultado agora, já que tanta coisa tá gratuita, você tem que comprar de alguém e seguir um relacionamento com aquela empresa de aprendizado. Como que faz o aluno para encontrar a Benchmark aí? Olha, a gente tá nas redes sociais, né? Temos página no Facebook, é só digitar lá, Benchmarking, pesquisar, ou então no final Facebook/Bmarking, né? Eu utilizei esse Bmarking aí, .sucesso. Também temos no Instagram, Bmarking, .sucesso. Estamos no LinkedIn, temos o nosso site, a nossa página, é só digitar lá, Benchmark no Google, você vai nos achar, curso propagandista Benchmark, ou então www.bmarking, porque eu não consegui comprar o domínio Benchmark, então eu uso o domínio bmarking.com.br. É uma das formas de achar a gente. Nós estamos online. Celso, muito obrigado pela sua presença e sucesso aí na caminhada. Obrigado, Job. A audiência fica com Deus e aquela paz.